Olá, estudantes! Tô assim só pra vocês verem minha blusa, deu pra perceber. É a primeira vez e acho que última que vou usar esse blusão cheio de pelo de gato. Mas é porque hoje eu vou contar pra vocês sobre quando eu realmente passei na USP. Eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre como foi a minha transferência interna na USP, então se você não assistiu, eu te convido a assistir. E hoje vai ser um papo clichê, porque eu quero conversar com vocês, contar um pouco sobre minha experiência, meus sentimentos e tudo mais que tem nesse papo clichê sobre quando eu realmente passei na USP, ou seja, quando eu saí da Letras e fui pra Economia. Eu terminei o meu vídeo de transferência interna falando que eu passei no dia em que eu conversei com a minha chefe do estágio que eu fazia na época, me senti muito mais livre, senti que era aquilo que eu queria e também contei pra vocês que eu não tinha conversado com a minha família sobre isso. Eles já sabiam do meu interesse em economia, que eu queria ir pra economia, mas quando eu realmente me inscrevi eu não contei pra ninguém e falei, se eu passar eu conto. E eu passei. Então foi no dia 29 de janeiro de 2019, eu estava voltando do meu estágio, indo pegar o metrô de todos os dias, e a hora que eu pisei assim no metrô pra conseguir ir pra casa, eu recebi um e-mail lá da FEA Transferência Interna, mostrei pra vocês o e-mail, falando que eu tinha sido aprovada e que eu tinha que responder se eu queria ou não, e se eu não respondesse em acho que 24 horas, eles iam dar vaga pra outra pessoa. E, gente, na hora eu não sabia o que fazer, eu comecei a tremer e eu sabia que tinha o meu amigo Vinícius que também tinha se inscrito, então provavelmente ele naquele momento também tinha recebido o e-mail, também tava ali, sei lá se ele tinha passado ou não. E aí na hora eu recebi a mensagem dele falando, amiga, eu passei você, e aí a gente ficou super feliz. E a primeira coisa que eu fiz, então, foi ligar pra minha irmã. E eu não conseguia falar o que tinha acontecido, então eu comecei a chorar e falar, não, eu tô aqui no metrô e não sei o quê. E aí minha irmã começou a gritar comigo e ficou muito brava, porque ela achou que tinha acontecido alguma coisa horrível comigo no metrô. Até que eu finalmente falei, só que quando eu consegui falar que eu tinha passado na faculdade, ela já tava tão irritada comigo, porque ela não tava entendendo o que eu tava falando, que, assim, deu super errado. Daí o que eu fiz? Falei, não, vou voltar pra casa e aí a hora que eu chegar em casa eu conto pra pessoal que eu passei na faculdade. E aí eu simplesmente não consegui voltar pra casa praticamente, gente. O que aconteceu? Começou a passar um mix de coisas na minha cabeça. Porque foi o que eu falei pra vocês, só eu sei. Hoje eu acho que eu exagerei, foi um drama assim, sabe? Mas só eu sei o quanto eu fiquei nervosa com essa escolha, preocupada com essa escolha, sem muito o apoio das pessoas perto de mim. Então foi uma coisa assim que eu fiz tão sozinha, sabe? E ver a minha trajetória e tudo mais me deixou muito, muito feliz e muito contente em ver que eu estava amadurecendo, sabe? Que eu estava dando uma chance pra mim. Eu já falei pra vocês que um dos meus medos na economia era a matemática. Eu nunca fui de acreditar em mim, até hoje eu sofro com isso. Eu sou muito dura comigo e eu não acredito em mim, eu não acredito no meu potencial, na minha capacidade. Isso é uma coisa séria. E quando eu fiz a transferência e passei, era meio que eu dando um voto de confiança pra mim mesma. Então foi algo pessoalmente muito importante, além de, claro, passei na faculdade. Depois dessa ligação com a minha irmã, que eu tava ali já chorando, tava todo mundo olhando pra mim, porque, né? Enfim, quem nunca chorou no metrô? E aí eu entrei no metrô e falei, não, eu consigo. Sentei, falei, eu consigo chegar em casa. Gente, eu comecei a chorar, assim, absurdo. Eu chorava muito. E eu sabia que eu não ia ter conexão. E eu já queria contar, assim, pra minha amiga Júlia, por exemplo, que me apoiou nessa mudança aí. Queria ligar pro meu pai, contar pro meu pai. Então o que eu fiz foi, eu ficava saindo do metrô o tempo todo. Só que como eu só tinha sinal em uma das estações, eu ficava saindo, eu acho que eram duas estações na linha verde que são por cima, né? Então tem sinal. E aí eu lembro daquele cantinho assim, de eu saindo, e aí eu queria voltar pro metrô, só que aí eu entrava e chorava, daí eu saía de novo. Eu liguei pro meu pai, só que aí meu pai também começou a chorar, e aí, gente, eu comecei a chorar. Porque isso é uma coisa muito doida. Eu falei pra vocês que eu meio que chorei quando eu passei na Letras, porque eu tinha passado em faculdade, enfim. A gente fica feliz, porque vestibular não é um processo fácil, mas quando você passa na faculdade que você quer, gente, eu não conseguia me segurar de alegria, de orgulho, assim, sabe? E são sentimentos que, como eu disse pra vocês, é muito difícil eu ter esse sentimento sobre mim. De orgulho, eu tô com accomplishment na cabeça. Cara, como eu sou chata. Sabe essa palavra? É essa palavra que tá na minha cabeça. E aí, a pessoa que eu mais estava nervosa para contar é a minha mãe, que quando eu cheguei ela não estava em casa. Ela é a pessoa que... Mãe,
mãe tem o quê? Esse instinto de proteger o filho e tudo mais. Então ela era a pessoa que mais estava nervosa com isso, com a minha mudança. E aí minha mãe chegou em casa e aí eu tava assim, né, gente? Parecia até que eu tinha feito uma coisa errada. Mas não, eu só tava nervosa, assim, porque como você chega pra uma pessoa, não sei, pelo menos na minha visão naquela época, eu ficava, como que eu chego e falo, então, lembra que eu ia ser tal coisa? Então, eu mudei completamente de curso, vou recomeçar a faculdade. Isso que eu tava na metade já. Então eu já tava ali com os argumentos prontos, já tava aqui toda preparada. E aí eu lembro que eu tava no meu quarto, a hora que minha mãe abriu a porta, eu vou fazer economia. Foi tipo assim, sabe? Todo o discurso que eu tinha preparado na minha cabeça, ele foi por água abaixo. E eu só falei, mãe, então, passei e vou pra economia. E aí eu lembro que ela ficou meio assim, ó. Mas é claro que ela ficou feliz e tudo mais. Só que eu acho que ela levou um tempo, pelo menos na época, pra realmente digerir e entender, porque é uma coisa, é diferente quando, sei lá, eu acho que é diferente quando o seu filho desde sempre fala que quer alguma coisa, mas nunca, gente, nunca na minha vida eu tinha, desde pequena, falado sobre economia, nunca, assim, tipo, não tem nenhum economista na minha família, tem nada, nada, não tem nada que eu poderia me basear. Então eu acho que ela ficou com esse medo, tipo, de onde essa menina tirou isso, sabe, assim? E aí eu só sei que eu acho que ela levou um tempo, gente, se eu levei tempo pra digerir, imagina ela. E basicamente, gente, foi isso. Eu não tenho uma história hiper motivacional sobre isso, eu acho que eu só queria fazer esse vídeo mesmo, porque vocês me pediram pra falar um pouco sobre. É pura alegria, puro divertimento. Tem o pós também, porque por mais que eu fiquei muito feliz de ter passado já no primeiro dia de aula, começaram os perrengues. Já chorei muito nessa faculdade, já fiquei noite sem dormir nessa faculdade, já foi muito difícil pra mim. Mas uma coisa que eu falo é que quando a gente sabe o que é certo, quando a gente tem um propósito, tudo vale a pena. Quando a gente tem... tem um livro que fala sobre isso, que muitas vezes o porquê é maior que o como. Como eu tenho um porquê muito grande sobre o porquê de eu querer ser economista, o como, a minha trajetória fica muito mais leve e muito mais fácil. Por mais que eu sofra ainda com matemática, com matérias que eu não gosto, os tipos de pessoa que estudam também são diferentes. Eu tenho uma grande dificuldade em lidar com pessoas, no sentido de ser muito sociável. Eu não sou uma pessoa sociável. Então, assim, são coisas que eu falo que a economia ela me desafiou tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E tudo isso, gente, foi por eu ter tomado esse passo, ter seguido em frente. Tem muita gente que me manda mensagem, principalmente em relação à matemática. E eu era um de vocês, gente. E o que eu tenho pra falar é que eu sou muito mais feliz hoje, muito mais feliz com as minhas escolhas, com o que eu fiz, com a maturidade que eu venho tendo, sabe? Desde que eu passei nessa faculdade de novo. Então, o que eu quero também com esse vídeo é que vocês que estão aí sempre me perguntando, será que eu faço, será que eu não faço? Gente, é uma coisa tão pessoal, tem gente que pergunta pra mim, olha, eu devo fazer isso ou isso. Eu falo, gente, mas eu não posso te responder. Na época que eu passei por isso e sofri por isso, eu podia ter visto 1 milhão de vídeos, mas ninguém ia ser capaz de decidir por mim. E isso é uma coisa que eu quero trazer pra vocês também. Nem a minha família foi capaz de tentar, sabe? Que são as pessoas, acredito eu, que mais me conhecem depois de mim. Ninguém é capaz de fazer essa escolha por você. E escolher a sua faculdade é uma coisa séria. Escolher o curso que você quer prestar e como você quer se profissionalizar é uma coisa séria. Mas ao mesmo tempo a gente não tem que levar ao pé da letra. Como eu já falei diversas vezes, pessoas que têm dúvida entre ADM ou Econo, engenharia ou Econo. Gente, uma frase assim que eu falei uma vez pra uma pessoa que tá me perguntando sobre isso. A única profissão que você se forma e exerce é a medicina. O resto você vai ver dentro de banco, engenheiro civil, engenheiro mecânico, você vai ver de tudo, porque a gente vai se mudando. Eu, economista em RH, gente, as coisas vão mudando, não é porque você faz um curso que você obrigatoriamente vai trabalhar naquilo, sabe assim? Então eu acho que é isso, gente. Eu queria falar pra vocês, como eu disse, é um papo clichê, então é um momento mais de descontração em que eu converso com vocês. Tô morrendo de calor com essa blusa, então vamos finalizar o vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, não esquece, pode deixar aqui. Se inscreve no canal se você gosta do canal, isso vai me ajudar muito, mas principalmente ajudar a educação do nosso país. Espero que vocês gostem, até o próximo.